meu querido aluno, combatente, selva, paraquedista, infantaria, seja bem-vindo. Professor, vou para artilharia, não é para infantaria não. Seja bem-vindo também, vamos nós. Eu sou o Wulner Ribeiro, professor de língua portuguesa e redação aqui do AlphaCom, seu professor de redação para escolas militares. Seja muito bem-vindo, tá? É um prazer receber você aqui nesta tarde, às 15 horas do dia 24 de outubro de 2021. Boa tarde a todos os nossos monitores que nos acompanham aqui. Tá um prazer recebê-los. Quem é que tá com a gente aí? O Brian, grande Brian, rapaz, menino bom. Né? Sara também, boa tarde. Tá certo, Rodrigo. Tá muito bom recebê-los aqui. Tá? E tem material para baixar, né? Já estou vendo o link aqui para fazer o download. É muito importante, meu aluno, que você baixe o material bom, material de muita qualidade, material aí voltado, né, para carreiras militares e a redação. Né? Redação a gente sabe que é muito importante. Eu trabalho há 21 anos com língua portuguesa e redação. Língua portuguesa, geralmente os alunos encaram legal. Redação, o pessoal foge. Tá? Isso é bom ou ruim, professor? Para você é bom. Porque se, no geral, as pessoas fogem da redação, é porque eu posso contar que, se eu me dedicar, eu vou me dar bem. Tá? A redação é a única prova em branco que você recebe. É você que vai dizer qual vai ser a sua nota. Tá? Por isso que eu coloquei no final desse material, quem baixou, tá? Eu coloquei mais para consulta, talvez a gente não veja aqui hoje, né? Se der tempo a gente vê, mas a intenção era você consultar em casa. Critério de correção da prova da ESA e critério de correção da prova da SpaceX. Tá? Porque muitos alunos vão fazer a prova e não sabem nem quais são os critérios. Né? Não sabem nem se tem margem, se pode rasurar, se tem que colocar título, né? Cor de caneta, enfim, tamanho de letra, espaço entre as palavras, questão de coesão, coerência, paragrafação, enfim, certo? Então, eu coloquei no finalzinho do material, tá? Os critérios de correção que a ESA usa e que a SpaceX também costuma usar, tá certo? Então, baixe o material, meu aluno, tá? Se tiver algum colega aí que se prepara também para carreiras militares, pega o link, manda, tá bom? E já deixa seu like aí para se entender que o evento é importante e que o AlphaCom deve continuar com esses eventos voltados para as escolas militares, tá bom? Vamos lá. Ó, a gente vai trabalhar aqui alguns tópicos muito importantes. Comecei aqui com um tema, análise de tema. Geralmente os alunos têm dificuldade de entender um tema, porque o brasileiro, no geral, não tem autonomia diante de um texto. Geralmente o brasileiro, em geral, é dependente em relação a um texto. Depende de quem? De alguém que traduz, de alguém que entende, de alguém que interprete. Então, se você potencializar a sua capacidade de interpretação, você tem grande chance de fazer uma boa redação. Tá? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, quando eu fazia letras, e o meu trabalho era sobre por que alunos de terceiro ano do ensino médio não conseguem produzir uma redação dissertativo-argumentativa. Sabe qual foi a resposta que motivou todo o trabalho? Foi a seguinte: eles não entendem o tema de redação. Tá? No geral, os alunos não entendem. E aí acabam fazendo qualquer coisa, metade daquilo que se pediu, né? Ou extrapolar aquilo que se pediu. Geralmente, quando o aluno não entende um tema, ou ele tangencia o tema, ou seja, ele faz outra coisa que não foi pedido, ou ele reduz o tema, ele faz, digamos, metade do que foi pedido, ou ele extrapola o tema, ele faz mais do que foi pedido, e isso não interessa, tá? Tudo tem que caber dentro daquela formazinha ali, pedir leitura e escrita, certo? Então, eu quero que aborde leitura e escrita, tá bom? Aqui eu coloquei um tema para vocês que diz assim, ó, é um tema que eu considero até certo ponto difícil, tá? Não vou dizer que esse tema é fácil, porque daí eu estarei mentindo para você. Por isso, a importância de você participar aqui da aula, tá? E aí pode mandar pergunta, comentário, elogio, o quanto você quiser. Tá? Dá boa tarde aqui aos futuros combatentes, aqui o Ricardo Santos, Vini Ferreira, boa tarde, Bruno Costa, Rodrigo Reis. Tá? Baixem o material, tá bom? E compartilhem essa aula com seus amigos, como o João Paulo está dizendo aqui. Então vamos lá, vamos pensar esse tema aqui, tá? A gente vai ver vários tópicos nessa aula.
Aqui a gente está só começando. A garantia de respeito e cidadania ao morador de rua no Brasil. É possível garantir respeito ao morador de rua no Brasil? É possível garantir cidadania? A gente sabe que diretamente, em termos jurídicos, a cidadania está ligada a quê? Em termos jurídicos, a cidadania está ligada ao fato de um indivíduo votar e ser votado. Então, mas aqui é a cidadania no contexto mais amplo, porque o morador de rua, ele está totalmente excluído socialmente. Tá? Se ele está excluído socialmente, por mais que ele tenha um direito legal ao voto, possivelmente ele não vai chegar lá para votar. Então, ele acaba perdendo, na prática, essa cidadania. Então, garanta você que um tema desse, caindo numa prova, seja prova da ESA, SpaceX ou qualquer outra prova, Daniel Lima, boa tarde, meu querido. Pode ter certeza que os seus colegas vão titubear, vão ficar na dúvida. Então, assim, como abordar um tema desse, tá? Então, baixa o material. Tudo que está no slide aqui está no seu PDF, tá ok? Eu vou sugerir aqui algumas ideias, tá? Começando aqui com um pensamento de Domingues Júnior, que ele diz assim, ó. Segundo Domingues Júnior, professor e pesquisador da USP, tá? Isso aqui não é a introdução do texto, não, tá? Isso aqui são textos nos quais eu me baseei para montar esse material, essa primeira parte do material. Agora, deixa eu lhe dar uma dica. Quando você citar alguém na redação, procure dizer quem é essa pessoa, de preferência que ela seja uma referência na área em que atua, tá bom? Por exemplo, você não vai dizer assim, de acordo com o professor Volney Ribeiro, não, tá? Quem sou eu, Certo? Eu não sou ninguém nesse mundo aí da ciência, certo? Então, procura alguém que é uma referência, um ícone, um expoente na área em que atua, tá certo? Então, o cara que é um pesquisador da USP, a USP já é uma referência, Então, só em ser professor da USP ou da Unicamp, de certo modo, isso já é uma referência, tá bom? Então, ó, isso aqui são ideias nas quais eu estou me baseando para extrair as ideias que vêm na sequência. Segundo Domingues Júnior, professor e pesquisador da USP, população de rua é o conjunto de pessoas excluídas do mercado formal de trabalho e destituídas de um local fixo de residência. Olha só que interessante, essa definição aqui. Primeira coisa que eu preciso entender, futuro combatente. Eu não posso desenvolver um tema se eu não entendi o tema. Então, se a gente vai falar de morador de rua, aliás, eu queria até dizer para você que o termo mais apropriado é morador em situação de rua. Tá? Por mais que o tema traga morador de rua, você vai colocar assim, ó, morador em situação de rua. E quando se fala assim, morador de rua, parece que o cara mora na rua. Ninguém mora na rua. O cara mora embaixo de viaduto, mora em praças públicas, em terrenos abandonados, fábricas ou prédios desativados, inabitados, às vezes condomínio em construção, calçadas, debaixo de marquises de loja. Então, são vários locais que eles ocupam, mas a situação deles é que é de rua. Então, numa redação, se você coloca assim, morador em situação de rua, você fica bem aí com o corretor, tá? Então, a definição que ele dá aqui é muito importante. Pessoas excluídas do mercado formal. O que seria esse mercado formal? Um trabalho com carteira assinada, tá? Que lhe garante aí 13º salário, FGTS, férias remuneradas, enfim, tá? Daniel Lima falando de Ananindeua, Pará, beleza, que legal, que maravilha, terra linda, é do Pará, não é não? Olha aí. Continuando, linha 3. Em linhas gerais, entende que a mudança para as ruas não necessariamente ocorre de forma abrupta, mas, na maioria dos casos, ela se dá de forma gradativa. É uma ideia legal que você podia pegar? Isso aí, ó, se dá de forma gradativa. Isso quer dizer que um dia esse indivíduo não foi morador de rua, após a ruptura com as instituições familiares e de trabalho. Então, ele está colocando duas situações aqui que podem levar alguém a morar na rua. Uma delas é o princípio de tudo. Qual é? É a ruptura. Tá? Isso aqui é o princípio que está por trás de tudo. Agora, ruptura com o quê? Com instituições familiares.
Pode ser que a família botou para fora de casa, tá? Ou então com o trabalho, porque de repente o trabalho lhe permitia ter uma vida um pouco digna. Eu conheço um rapaz, jovem, ele fez uma tatuagem, a mãe dele não queria que ele fizesse tatuagem e colocou para fora de casa. E ele passou mais ou menos 3 meses em situação de rua. Olha só, então um rompimento com os laços familiares. Conheci um senhor também que morava numa praça, né? Eu morava num prédio e um senhor morava na praça atrás desse prédio. E um dia eu fui lá bater um papo com ele, né? E levar comida para ele também, e bater um papo. Ele disse que foi embora de casa por causa de bebida. Ele falou: ó, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho mulher, eu tenho filho, né? Mas a bebida me expulsou de casa, né? Então, assim, o cara é viciado, alcoólatra, e a família, não sei por que razão, né? Perdeu a paciência com ele, cansou de esperar por uma mudança, e ele estava morando em situação de rua, mas tem muita gente aí que poderia abrigá-lo. Então, ó, segundo Domingues Júnior, nós temos aí duas situações, tá? Ainda com ideias iniciais para análise, tá? A gente não entrou ainda no tema, a gente está só trabalhando ideias de outras pessoas sobre o tema. Eu coloquei o seguinte: uma vez na rua surge o problema da estigmatização. O que é essa estigmatização? É o rótulo de vagabundo. Geralmente, quando se vê alguém morando na rua, você tem essa rotulação meio que involuntária, né? Além de vagabundo, o que mais? Marginal. Marginal não no sentido de estar à margem, mas no sentido de perigoso, né? Sujeito perigoso para a sociedade. O que, em um segundo momento, poderá ocasionar no próprio indivíduo deslocado um sentimento de internalização da sensação de exclusão, capaz de gerar em seu subconsciente um sentimento de culpa pelo fracasso, perda de vontade de sobreviver. É como se fosse um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Ninguém, então vou morrer, não vai nem fazer falta para alguém, né? Ou de efetuar até mesmo as tarefas mínimas necessárias à sobrevivência digna. Meninos e meninas, né? Olha só, o que foi que eu fiz aqui? Eu pesquisei um pouco em fontes seguras sobre o tema, para a partir daí eu começar a organizar as minhas ideias. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu já falei em mentorias, tá? Aqui no AlphaCom, e pouca gente segue. Quando eu falo pouca gente segue, não é você, tá? Eu espero que você siga. Mas, no geral, os alunos não seguem o que eu vou dizer agora, tá? Mas quem segue se dá bem. Sobre qualquer tema que você for dissertar, pesquise antes, tá? Pesquise antes sobre qualquer tema que você for abordar. Digamos, né? O nosso tema aqui é a garantia de dignidade e cidadania. Vamos só voltar aqui. Exatamente o tema. Cidadania é respeito, né? A garantia de respeito e cidadania ao morador de rua no Brasil. Então, se o tema é esse, eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar sobre ele. Pesquisar até o limite da exaustão. Por exemplo, quem é nosso aluno aqui, Sou Mais, né, do AlphaCom, a gente disponibiliza um texto na sexta-feira e na segunda-feira você manda, certo? Terça-feira a gente seleciona esses textos, né, para a mentoria de sexta tarde. Então, o que acontece? Pegou um tema, o que eu sugiro a você? Vai pesquisar sobre ele. O máximo que você puder, vai até o limite, até a exaustão. Aí depois que você souber o tema bem e você estiver apto a dar uma palestra sobre aquele tema, você se sentiu doutor naquele assunto, aí agora você vai produzir a sua redação. Tá? Aí alguns alunos contra-argumentam assim: professor, mas na hora da prova eu não vou ter como fazer isso. Tá? Claro, na hora da prova você não tem mais como estudar nem matemática, nem física, nem química, nem nada, nem português. Tá? Na hora da prova você não tem mais como estudar nada disso. E aí você não vai estudar até lá por causa disso, certo? Agora, siga o conselho de quem já trabalha com redação para escolas militares há 21 anos e já viu muitos alunos serem aprovados, tá certo? Então, pesquise sobre o tema. Foi o que eu fiz aqui, ó. Dei uma leve pesquisada sobre o tema e a partir daqui eu extraí ideias para montar o material que a gente tem. E agora a gente vai abordar, né, tendo com base em leituras, principais razões que podem levar alguém a morar na rua, tá? Tudo isso aqui que a gente está fazendo é o quê? É um planejamento de texto. A gente está fazendo uma análise de tema e toda redação produzida, ela tem que ter um projeto de texto.
Tá? A gente não pode simplesmente dizer assim, atualmente, e começar a escrever. Eu preciso pesquisar sobre o tema, preciso analisar o tema, eu preciso tentar vê-lo sob diversos ângulos, tá? O ângulo do morador de rua, o ângulo de quem não é morador de rua, o ângulo das autoridades competentes para resolver diretamente o problema e de elementos, né, paraestatais que podem também ser úteis. Eu tenho que pensar de forma bem holística a respeito do tema, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa primeira parte da aula de redação para escolas militares é aprendendo a pensar um tema, certo? Então, vamos lá. Principais razões que podem levar alguém a morar na rua. Deixa eu fazer um desafio aqui a você. Quem é que tem coragem de colocar no chat aqui uma característica dessa, uma razão? Mona Lisa, boa tarde, né? Sentido? Ah, vamos lá, dos nossos futuros combatentes que estão participando da aula, quem arrisca dar uma resposta aí, ó. Principais razões que podem levar alguém a morar na rua, né? Quem é que... Obrigado, Mona Lisa. Obrigado. Ah? Prazer ser útil, viu? De verdade. Beleza, futuro combatente? Arrisca aí, põe no chat aí, ó. Certo? Quero ver quem vai ser o corajoso aí que vai colocar uma razão que pode levar alguém a morar na rua. Tá certo? Vamos lá, tô aguardando. Enquanto isso, eu vou sugerir uma razão. Tá? Falta de trabalho e renda. Olha só, falta de trabalho e renda. Então, assim, como é que eu vou analisar um tema que aborda, ó, a garantia de respeito e cidadania ao morador de rua no Brasil, se eu nem sei quais são as razões que podem levar alguém a morar na rua? Então, está aqui uma razão. Falta de trabalho e renda. Né? Isso aqui, geralmente, para pessoas que pagam aluguel, por exemplo. Aí, se ela não tem trabalho, né? A Mona Lisa colocou aqui sentimento de liberdade. Pode ser. Né? Isso aqui é válido. Viu, Mona Lisa? Como eu disse, né, eu conheci um cara que morava numa praça, atrás do prédio em que eu morava, que ele disse que foi morar na rua, tendo casa para morar, tendo mãe e pai, e mulher e filho. Olha só, ele tinha ascendente e descendente, mas preferiu morar na rua para beber as cachaçinhas dele. E detalhe, viu? Ele nunca estava com cara de triste, ele estava feliz. Então vamos lá, isso aqui é válido, tá? Gustavo, problemas familiares, perfeito, né? Conta GG, vícios e falta de oportunidades, perfeito, né? Ó, as três situações que vocês colocaram aqui, todas são válidas. Sentimento de liberdade, problemas familiares, vícios e falta de oportunidade, beleza? Com o que vocês colocaram aqui, a gente já teria condição de pensar um texto aí nessa linha, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, falta de trabalho e renda, né? Rompimento dos vínculos familiares, em consonância aí com o que vocês disseram no chat, tá? Adversidades pessoais e doença, né? Problemas de ordem pessoal, isso aqui pode abranger muita coisa, doença. Você sabe que tem gente que abandona parente doente, abandona na rua, né? Não é à toa que isso se tornou um crime, né? Abandono de incapaz. Tá? Ainda bem, sabe? Que tem câmeras hoje, basicamente em todos os lugares do mundo. E aí tem gente que abandona, por exemplo, um idoso, né, doente, até uma mãe doente. Né? Outro dia uma câmera pegou alguém abandonando a mãe com Alzheimer. Né? Colocou lá num banco, deixou a mãe lá e saiu. Né? E depois a senhora ficou, ela não sabia nem quem era ela. Né? Onde é que estava, o nome de um parente, de nada. Por sorte, reconheceram. Né? E a pessoa que abandonou, né, ia responder por abandono de incapaz. Então, adversidades pessoais e doenças. A crueldade, né? Fatores ligados a desastres geográficos. Ó, isso aqui é uma novidade também. A gente poderia acrescentar isso aqui. Pouca gente, talvez na hora da prova, pensasse nisso. Né? Um terremoto, por exemplo, um vendaval, né? Um tsunami. O Rodrigo Reis colocou aqui vício, tá certo. Muitos optam por morar na rua. Tá? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, sabe o que é? É que a pobreza, né? Porque o cara que está em situação de rua, ele é pobre, né? Por mais que ele seja rico, mas está morando na rua, ele está pobre ali. Também é uma opção, tá?
vê isso como uma opção também, né? Às vezes a gente pensa que não é uma opção. É uma opção não só de morar na rua, mas uma opção na vida, né? Opção na vida. O indivíduo sempre teve oportunidades, não aproveitou, e aí os pais morreram, ninguém quis sustentá-lo, e aí ele teve que devolver o apartamento alugado em que os pais moravam, e aí, enfim, né? De repente ele se vê na rua. Quando você ouve relatos, né, de pessoas que moram na rua, você percebe que os motivos são os mais diversos, né? Alguns assim que absurdos, de gente que teve oportunidade na vida e não aproveitou. Então, opção também. Essa questão dos desastres geográficos, né, tem muito a ver com o tsunami, por exemplo, aí, no Haiti, né, por exemplo. Muita gente em situação de rua devido a terremoto, a inundações, secas, enfim. Então, ó, né, para somar o que vocês disseram no chat, nós temos aqui 4 fatores que podem levar alguém a morar na rua, tá? Lembrando que para fazer uma boa redação, eu preciso primeiramente saber pensar o tema. A partir do momento em que eu penso o tema, eu consigo fazer uma boa redação, tá? Eu vou repetir aqui, tá? Caso alguém tenha chegado depois. Para cada tema que você for desenvolver, é muito importante que você pesquise sobre ele. Não tente tirar somente da sua cabeça. O momento de tirar a ideia da sua cabeça é a partir do momento em que você leu sobre o tema. Eu estou vendo um documentário sobre Bill Gates na Netflix, e aí eu aprendi uma coisa interessante. Ele é muito gênio porque ele também lê muito. Ele vai a uma casa de veraneio, por exemplo, ele leva uma bolsa só de livros. Uma bolsa. Ali tem muito mais de 10 livros. E quem está com ele diz que ele lê tudo, porque ele lê cerca de 150 páginas por dia. Então, assim, às vezes você vê, poxa, o cara é bilionário, é o Bill Gates. A gente pensa que ele teve um insight, né, uma iluminação espiritual e se tornou Bill Gates. Não, é um cara que estuda muito, lê muito. E todo bom redator, e você que faz redação, é um redator. Tem que ser uma pessoa de leitura. Tá? Então, não negligencie o que eu estou falando. Leia sobre o tema antes de produzir a redação. Agora, na hora de produzir a redação, quando você pegar a folha e a caneta para produzir o seu rascunho, aí você não vai ler mais, né? Porque as ideias já estão aqui, certo? E, acima de tudo, saber pensar o tema. Aí eu coloquei para vocês aqui, eu não trouxe uma redação pronta, tá? Mas eu coloquei para vocês sugestão para introdução. Tá? Eu vou lhe dar aqui algumas sugestões e eu sugiro que você, né, aproveite, tá? Porque daí você já tem uma introdução mais ou menos montada, tá? Ó, quando a gente tem uma introdução de um texto, eu sugiro que essa introdução tenha 3 partes. Para quem não sabe ainda se a introdução está boa ou não, eu vou lhe dizer o seguinte: para escolas militares, os corretores eles gostam quando você faz 3 coisas na introdução. Primeira coisa é uma apresentação do tema, porque daí você deixa claro sobre o que você vai abordar. Segunda coisa, relacionada à apresentação do tema, é mostrar a relevância do tema. Relevância do tema. E a terceira coisa é o ponto de vista. Esse ponto de vista é a tese que você vai abordar. Tá? E um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo, é que você tem uma tese que encaminhe o texto para 2 argumentos. Tá? Argumento 1 e argumento 2. Se você faz isso, você fez uma grande tese, uma grande introdução. Tá? Lembrando, a tese ela permite que a argumentação seja de qualidade. Quando a tese é ruim, fraca, só uma afirmação curta, sucinta, muitas vezes que estaciona ali, não permite o texto avançar, então você vai ter dificuldade no desenvolvimento. Pense numa tese que lhe dê condições de desenvolver pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Então, ó, tá aqui. Para quem não sabia como agradar o corretor já de início, tá aí uma forma de você montar a sua introdução, tá? E aí eu coloquei aqui, né, contextualização do tema. Como é que a gente poderia começar um tema desse? Ó? A população em situação de rua no Brasil é a representação da miséria social
que se aprofunda em diversos ramos da esfera pública. Eita, começou bem. Né? Ó, população em situação de rua. A primeira frase da redação já deve deixar claro sobre o que você vai falar. Às vezes, a gente só descobre sobre o que o aluno vai falar quando a redação chega na metade do texto. Mas isso tem que ocorrer, meu aluno, desde o começo já, tá? Então, a população em situação de rua no Brasil. E detalhe, eu estou falando que isso aqui envolve o quê? Miséria social. Eu estou falando o quê? Que essa miséria social se aprofunda. Se aprofunda em quê? Em diversos ramos da esfera pública. Então, percebam que nós temos aqui vários momentos da frase em que eu vou ter que explanar melhor, desenvolver melhor. Porque eu estou criando aqui espaço para análise. A minha introdução, para ser boa, ela tem que criar espaço para análise, tá? Avançando aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui é o tópico 1 dessa apresentação do tema. Aqui é o tópico 2, relevância do tema. O problema existe, ok. Agora, por que é importante tratar dele? É quando aí vem a relevância do tema. Você vai mostrar para o corretor a importância do tema. Então, vamos lá. Essa é a consequência de uma reação em cadeia que relaciona diversos aspectos, tais como desemprego, ó, eu estou falando desses ramos da esfera pública, né? Desemprego, rebaixamento salarial, uso de drogas e violência. E agora vem a tese, que é o ponto de vista. Tá? Qual é a tese que a gente vai defender? Morar na rua é um reflexo visível do agravamento social no Brasil e a falta de políticas públicas eficientes se constitui negligência governamental em garantir a essa população condições mínimas de sobrevivência. Será que essa tese permite desenvolver pelo menos 2 argumentos? Né? Eu acredito que sim. Né? Eu vou falar de agravamento social no Brasil, né? Seria uma parte, ó, do desenvolvimento, e a outra que eu poderia abordar, falta de políticas públicas, apresentando isso como negligência governamental. Tá? Geralmente, a quem cabe a solução disso, né? Ao governo, ao prefeito, por exemplo. Às vezes você tem uma cidade com 100 mil habitantes, e aí você tem, digamos, 50 moradores de rua, certo? Daria para resolver o problema com um trabalho de assistência social? Daria sim, certo? Nem precisa, quem sabe, criar abrigos. Possivelmente essas pessoas são dali mesmo, das redondezas, né? Isso numa cidade com 100 mil habitantes. Numa cidade com 1 milhão de habitantes, você já tem um problema um pouquinho maior, né? Porque nem todo mundo que está em situação de rua ali é da própria cidade. Muitas vezes é gente que vem das cidades próximas, menores, né? Interioranas, geralmente para as capitais. Quando você vê São Paulo aí, né, que tem muita gente em situação de rua, principalmente depois da pandemia, né, você observa que ali tem pessoas de vários lugares do Brasil. Eu tive recentemente em São Paulo e vi ali, né, na Praça da Sé, ou até mesmo no bairro da Liberdade, muita gente em situação de rua. Na Praça da Sé tem até barracas, né? Quem é de São Paulo aí, capital, sabe o que eu estou dizendo. Tem até barracas, né? O pessoal como se estivesse num acampamento, mas todos ali em situação de rua. Né? Um aspecto que a gente poderia acrescentar a isso seria a pandemia. Né? Quase todos os governadores tiveram a postura do fique em casa, só que muita gente que ficava em casa não tinha dinheiro caindo na conta. Né? E aí, quando você não tem o dinheiro caindo na conta, aí acaba o dinheiro que tinha, e aí a situação se complica muito. Mas a pandemia certamente foi um fator que agravou muito isso aí. Digo isso porque eu estive em São Paulo antes da pandemia e agora, né, este ano. E o número de moradores de rua aumentou bastante. Tá? Então, certamente, ó, essa tese aqui dá para desenvolver bem. Tá? E aí, ó, eu coloquei para vocês aqui mais algumas ideias, tá? Pensando em futuramente você desenvolver uma redação sobre esse tema. Fatores que caracterizam a perda da dignidade e da cidadania do morador de rua no Brasil, né? Porque eu disse a você, saber fazer uma boa redação é, acima de tudo, saber pensar o tema.
tá? Às vezes a gente pensa que a redação começa quando eu comecei a escrever. Aí o aluno vai contando, já tem 5 linhas. Aí ele escreve mais um pouco, já tem 8 linhas. Escreve mais um pouco, já tem 14 linhas. Faltam só 6, porque o mínimo são 20. Detalhe, tá? Mínimo são 20 para ESA, tá? Se alguém aqui, ó, vai ser oficial do Exército Brasileiro, o mínimo são 25 linhas, tá bom? Então, ó, tem que saber pensar o tema, tá certo? Então, quanto mais ideias você extrair do tema aí, melhor. Aí, quando você começa a preparar o seu rascunho, você já tem informação mais do que suficiente para fazer o seu texto. Então, vamos lá. Vamos abordar aqui, ó. Para sobreviverem, buscam alternativas para. Certo? Certamente a vida de quem mora na rua é muito difícil, tá? Valeu, Mona Lisa. As prefeituras estão, vamos lá, ler o comentário seu aqui que é importante, cedendo barracas tipo camping por aqui, São Paulo. Olha só, né? Você está confirmando aí, né, o que eu estou dizendo, tá certo? A situação se agravou muito, né? Em Fortaleza, acho que em todas as capitais brasileiras, a situação se agravou muito. Isso não é só um problema brasileiro, não, né? O mundo está sofrendo com isso, o mundo, né? Ó, então eles buscam alternativas para, né? Vamos lá, banho, ó, um problema, banho. Banho tem a ver com dignidade? Tem, certo? Necessidades fisiológicas? Também, certo? Tem banheiro químico para morador em situação de rua? Né? A prefeitura deveria incentivar o uso de banheiro químico? Ou, ao colocar banheiro químico, está assinando embaixo ali, concordando que se deve morar na rua? É uma situação complicada, né? Alimentação e vestuário, né? Roupa, alimento, como garantir o sustento em situação de rua, né? Dá para estocar, não tem como estocar, né? Então a gente tem um problema aqui. O que mais? São muitas vezes estigmatizados como perigosos, né? Você vai ali à Praça da Sé, vou nem mentir, né? Você entra na igreja, na Catedral da Sé ali, com medo, né? Porque existe esse estigma, né, de que são perigosos, quando na verdade, né, são pessoas altamente vulneráveis, né? E às vezes com um olhar triste, olhando para você, às vezes pedindo com um olhar, né, um pouco de misericórdia, né? Ó, vida limitada por aquilo que a realidade impõe. Sem dúvida, e muita limitação. O que mais? Exposição quase inevitável às condições climáticas. Não é à toa que muitos morrem de frio, né? Geralmente ali no sul e no sudeste, em época de inverno, ali, outono, inverno, tem muita campanha, né, para doação de agasalho. Aí quando você está em casa, ó, abrigado da chuva, essas pessoas estão lá, né? A chuva caindo na cabeça e passando por baixo também. Maior vulnerabilidade à violência urbana, sem dúvida. Vez ou outra a gente ouve relatos aí, lê também, né, de vandalismo com a vida dos outros, né? Em Brasília, lembra? Né, os playboyzinhos aí tocaram fogo no morador de rua, né, e era um índio. A situação se complicou mais ainda, eles acharam que era mendigo, né, para ver se aliviava, quer dizer que mendigo pode, né? Índio não pode, entendeu? E a gente ouve muito falar disso, né? O pessoal não tem o que fazer, mente vazia, e sai, às vezes, matando, tocando fogo em morador de rua. Então, muita vulnerabilidade aí à violência urbana. Por isso que muitos ficam juntos, né, em situação de rua, que é uma forma de se proteger. E, inevitavelmente, ó, doenças diversas, tá? Outro dia eu estava indo dar aula num curso presencial e eu flagrei numa região aqui em que há morador de rua, aqui em Fortaleza, um deles pegando água do esgoto, né, para lavar o rosto. E ainda bocejava. Imagina, né, tinha um cano aberto, um buraco, né, ele conseguia meter o braço lá dentro, puxar a água, lavava o rosto e bebia. Então, imagina a qualidade dessa água, né? Eu estava lendo uma reportagem mostrando que morrem mais crianças no mundo por causa de água contaminada do que por causa de guerras. Então, a água contaminada tem matado mais crianças no mundo do que guerra, né? Não sei se é uma estatística para a população adulta, mas certamente, se as crianças estão morrendo por isso, pessoas adultas também, né? Então,
doenças diversas, fome e desnutrição. Né? Se pessoas, às vezes, que têm um lar, né, tem uma casa, tem um teto, estão desnutridas, embora obesas, né, porque o fato de ela estar obesa não quer dizer que ela está nutrida. Pode ali ter um consumo grande de carboidratos somente, de açúcares, e muita gente não tem uma alimentação balanceada, né, porque vai muito pelo paladar e não tanto pelos nutrientes ou por aquilo de que o corpo precisa. Uma pessoa pode ter um teto, né? Como eu tenho um teto aqui, eu estou falando de um teto, de um estúdio, home studio. Mas posso estar desnutrido, nem sei. Imagina uma pessoa em situação de rua, tá? Não se pode esperar, né, que ela tenha uma alimentação decente, né? Por mais que haja algum local que auxilie nesse aspecto, tá? Ok? Herbert, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Meninos e meninas, deixa eu dar uma dica para vocês, futuros combatentes, tá? Falar aqui, ex-oficial do Exército Brasileiro, para você que vai ser sargento e oficial do Exército Brasileiro também, tá? Baixe o material, tá? Tem um material bacana aí para você baixar, com um tema que aborda a situação do morador de rua no Brasil. Eu quero que você baixe para você ter essas informações aí guardadas, tá bem? E também porque é um tema que não é fácil. Não é fácil. Para a gente não ficar naquele previsível, eu preparei esse material para vocês, tá bom? Material preparado exclusivamente para você, aluno da Alphacom. Tá certo? Então vamos lá. Direitos constitucionais. Às vezes parece que o morador de rua não merece, né? Parece que ele é um pária da sociedade, enfim, não existe, né? A impressão que temos é essa, que ele não existe. Aí eu coloquei o seguinte, a Constituição Federal do Brasil de 1988, que é a última que nós temos, tá? Chamada Constituição Cidadã, que já teve muitas emendas, assegura direitos sociais no capítulo 2º, artigo 6º, em que se lê. A gente sabe que uma boa redação é feita também com um repertório bom, né? Então, você não apenas citou, você pode fazer assim, CF de 88, tá? Isso entre parênteses. Você cita a Constituição Federal, aí pode colocar entre parênteses CF de 88. Você não apenas está citando a Constituição, mas está dizendo o capítulo e o artigo, ok? Então, você está mostrando para o corretor que sabe o que está dizendo. Abre aspas, porque o texto foi transcrito literalmente. Certo? São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança. No entanto, a realidade aponta para a ausência dessa isonomia, visto que a pessoa que não possui dinheiro, não gera renda e não consome, já está automaticamente fora dessas benesses sociais. Grande Lincoln, boa tarde. Silvânia, boa tarde. Sejam bem-vindos, tá? Chegou agora, baixa o material, porque ele fica disponível só durante a aula, tá ok? Beleza? A gente está trabalhando aqui um tema de redação. E aí, o repertório é muito importante, tá? Repertório sociocultural produtivo, tá? Repertório, vou colocar aqui produtivo. Porque às vezes o aluno tem um repertório, mas não é produtivo. Não tem como encaixar, não tem como relacionar. Letra A, letra B. Na análise do sociólogo, especialista em gestão educacional e supervisor de programas de educação, trabalho, cultura e formação profissional, Juraci Antônio de Oliveira, a situação demonstra que a sociedade brasileira ainda não atingiu o seu estágio máximo de desenvolvimento democrático. Olha só que interessante. A gente fala muito em democracia, mas ele vai mostrar aqui que, olha quem ele é, um sociólogo, né? Certo? Antônio de Oliveira, especialista em tal. Ele vai mostrar que enquanto há pessoas morando na rua, a gente não atingiu a democracia. Detalhe interessante. Isso tudo nos leva ao tema da democracia. O que se coloca em jogo aqui são os canais, os meios de participação com que contam diversos grupos e segmentos que compõem o tecido social. E nesse aspecto, veremos que a sociedade brasileira e ainda seu recente processo democrático não desenvolveram plenamente tais mecanismos. Ainda temos significativas parcelas da população alijadas da participação, seja do processo político, seja da própria condição de cidadão. Processo político, por exemplo, ele vai votar?
morador em situação de rua, ele vai ser votado. Então, eu disse a você que em termos jurídicos, né, um cidadão é aquele que pode votar e pode ser votado. Ele vai ser votado, ele vai se candidatar, ele vai votar, então ele está alijado aí do processo social. O que mais? Né? E da própria condição de cidadão, e até de indivíduo, de ser humano, de gente, né? Até da condição de gente, porque, né, as pessoas acabam não vendo essas pessoas como se fossem seres humanos, tá? Ok? E aí eu coloquei para você o seguinte, ó, sugestão para a conclusão. A gente colocou aqui ideias iniciais, eu coloquei uma proposta de introdução, ideias para desenvolvimento e agora ideias para finalizar o seu texto. Aí quando você puder, você monta um texto aí, tá bom? E depois manda para o AlphaCom. Tá? Alguns alunos perguntam se eu tenho tempo de corrigir redação individual. Infelizmente eu não tenho, tá certo? Infelizmente mesmo, gostaria, né? Mas toda a correção que a gente faz é via mentoria do AlphaCom, tá certo? Então, caso você queira produzir um texto sobre esse tema, aí você pode entrar em contato com o grupo de WhatsApp ou Telegram do AlphaCom, onde que você participa, e ver a viabilidade desse texto ser corrigido. Que pode ser por mim também, mas via AlphaCom, tá bom? Então vamos lá, sugestão para a conclusão. Eu sugiro uma conclusão aqui muito parecida com aquela que você faz no Enem, tá bom? Só ler aqui uma informação importante no nosso chat. Conta GG. Prof, algumas pessoas em situação de rua não têm documentação. Dessa forma, elas são considerados indigentes. Quando não tem documentação, aí sim, né? Aí é muito complicado. Até para enterrar, quando morre, como indigente em algum cemitério aí de prefeitura. É uma situação triste, né? Como se não existisse. Né? Porque que alguém sem documento é como se não existisse, infelizmente, tá? Às vezes não tem porque perdeu, né? E aí a pessoa não tem nem como recorrer e ir atrás disso, tá? Porque o mínimo que ela precisaria para viver, ela não tem, né? Um teto. E aí tudo mais acaba ficando em segundo plano. Então, ó, eu sugiro uma conclusão do tipo proposta de intervenção, tá? É uma sugestão. Muito parecido ali com o que você faz no Enem, tá? Então, quem pode intervir, ó? O governo pode, principalmente a prefeitura, tá? Empresas privadas também podem, igrejas fazem muito trabalho social, né? ONGs. E aí, turminha boa, eu queria dizer o seguinte, ó, plural de sigla é só colocar um S pequeno na frente. Se você faz isso aqui, ó, isso aqui tá errado, tá? Não tem um apóstrofo, ok? Somente assim, ó. E a sociedade como um todo pode ajudar, tá? Para ajudar não há lei, para ajudar não há regra, tá? Se você quiser ajudar, você pode ajudar, tá certo? Não tem nenhuma lei não. Para ajudar tem que fazer isso, não. Para ajudar, pode ajudar, tá? Se quiser ir lá, levar um caminhão de roupa para todo mundo, um caminhão de comida, pode levar, tá? Não há regra, não há lei para fazer o bem, tá? Questão 2, o que fazer? Geração de emprego, é importante, né? Porque por mais que eu dê dinheiro, alimento, amanhã isso vai faltar. Desenvolvimento de políticas públicas eficazes, algo que seja de fato, né? Válido, porque eu posso ir lá desenvolver uma política pública que ajuda alguém por uma semana, um mês. Ah, semana não sei de quê, tá, mas qual a durabilidade disso, né? Tá certo? O que mais? Priorizar a inclusão social. Tirar o indivíduo dali. E promoção de melhor qualidade de vida. São várias coisas aí que podem ser feitas, umas, né, muito parecidas aí com as outras, visando ao mesmo fim, né? Tá certo? E como fazer isso, né? Sugestão: criando abrigos e conduzindo-os para lá, né? Muita gente não quer, né? Você lembra quando o Dória foi prefeito de São Paulo? Ele criou uma situação polêmica, né? Obrigando o indivíduo que morava na Cracolândia a se internar e se tratar. Muita gente foi contra, né? Porque não pode obrigar ninguém. Mas aí você fica naquela dúvida. E se eu estiver obrigando alguém a ter uma vida melhor, certo? Se eu estiver obrigando alguém a não ir para o precipício, seria errado? Então fica esse ponto de interrogação aí, né? Capacitando-os para o mercado de trabalho, né? Eu coloquei como promoção de cursos, tá?
Senai, Senac, Sebrae, né? As chamadas organizações S, tá? Senai, Sebrae, Senai, né? Senac e Sebrae. Letra C, criando todas as condições, tudo que estiver ao alcance, né, do governo ali, necessárias para que o morador em situação de rua, esse é o termo mais correto, para não dizer o correto, morador em situação de rua, tá? Caso tenha uma redação sobre isso, possa ser reintegrado, que um dia ele fez parte da sociedade, tá certo? A ideia é trabalhar com essa reintegração, tá bom? Feito isso, tá? Feito isso, a gente vai partir agora para outro tópico. Então, assim, né? Você vai baixar esse material, né? Já deve ter baixado, e você tem aí todas as informações necessárias para trabalhar um tema que envolve morador em situação de rua no Brasil, né? Criando aí meios para que ele tenha a sua dignidade, né? O seu respeito e a sua cidadania resguardados, tá bom? Mas a gente sabe que uma redação não é feita só de ideias, né? A redação também tem aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos que são analisados, são avaliados numa correção. Por isso que eu coloquei aqui o item 2, correção gramatical e semântica das frases ou semântica das frases. Eu coloquei aqui algumas situações que certamente costumam gerar dúvidas nos alunos. Uma delas é quanto à fragmentação textual. O que é fragmentação textual? Fragmentação textual diz respeito ao seguinte: nunca interrompa seu pensamento antes dos pronomes relativos. Olha só, interromper o pensamento quer dizer fazer ponto final. Nunca faça ponto final antes dos pronomes relativos, de verbo no gerúndio e de conjunções subordinativas. Nunca faça ponto. Quer um exemplo? Vou lhe dar 3. O carro ficou estacionado no shopping. Ponto. Onde tínhamos ido fazer compras. Futuros militares, olha só. Esse onde aqui inicia uma oração, tá? Oração subordinada adjetiva, certo? Eu não posso ter uma oração subordinada sozinha no período. Ela é subordinada a uma oração que eu chamo de principal. Então, essa oração adjetiva iniciada pelo onde não pode ter ponto final antes. Porque eu deixei um período sem a oração principal. Então, faltou coesão. Tá? Então, a fragmentação textual é um problema quanto à coesão. Certo? Ok? Outro exemplo aqui, o Detran tem aumentado sua receita. Ponto. Multando o carro sem nenhum critério. Tá? Essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial. Tá? Pode ser causal, pode ser temporal, mas é uma oração subordinada adverbial reduzida de verbo no gerúndio. O que a gente aprende sobre oração adverbial? Ela é subordinada a uma principal. Por isso que não pode ter ponto aqui, Tá? Então, fique atento quando você fizer a sua redação. Essa questão aqui, esse tópicozinho 2 aqui, é o que mais eu vejo em redação. Os alunos fazendo ponto antes de oração que é iniciada por gerúndio, e aí o que acontece? Que ele vai ter um problema quanto à coesão. Certo? Então, fiquem atentos quanto a isso. Ok? E um terceiro ponto aqui, Ele tem lutado para manter o status. Ponto. Uma vez que perdeu quase toda a fortuna. Essa oração, uma vez que perdeu quase toda a fortuna, é uma oração subordinada adverbial, tá? Causal. Oração subordinada, exerce função em relação a outra que eu chamo de principal. Então, não posso. Então, meu aluno, fique atento, Não faça ponto final antes de oração iniciada por pronome relativo, antes de oração iniciada por verbo no gerúndio e antes de oração iniciada por conjunção subordinativa. Ok? Por quê? Porque você está separando uma oração subordinada da sua oração principal. E aí o aluno vai ter problema quanto à coesão e o texto vai ter uma nota mais baixa. Tá bom?
Esse é o item A. O item B, afora e afora. Quando é que usa afora junto, afora separado? Afora junto, afora separado. Vamos lá. Afora, numa palavra só, significa a exceção de, além de, para o lado de, fora, ao longo, tempo e espaço. Por exemplo, saíram todos, afora o pai. Afora aqui quer dizer o quê? Menos o pai, a exceção do pai. Teve 7 filhos, afora alguns bastardos. Né? Afora aqui quer dizer o quê? Além de alguns bastardos. Saiu pela porta fora, tá? Porta fora, para o lado de fora. Andou pelo Brasil afora, né? Ao longo do Brasil, né? Ideia de espaço. Não estudou pelo ano afora, ao longo do ano. Ok? Então, nós temos aí várias situações em que eu uso afora. A exceção de, além de, para o lado de, ao longo de, dando ideia de tempo e espaço. E o afora separado, eu uso em oposição a dentro. Quando houver oposição a dentro. Tá? Por exemplo, de dentro a fora. Ele observou a casa de dentro a fora. Certo? Letra B. Letra C. Além. Muito importante isso aqui, eu vejo muito em redação. Quando você usa além, você não usa nem também e nem ainda. Dispensa, tá? Além, dispensa também e dispensa ainda. Exemplo, além de criticar a oposição, censurou os aliados. E não também censurou ou ainda censurou os aliados. Então, se a gente dissesse assim, além de criticar a oposição, ainda estaria errado. Certo? Também censurou, isso aqui estaria errado. Certo? Quando você usa além, lembra isso para redação, tá bom? Quanto antes você souber disso, melhor. Né? Aí você não vai aprender perdendo ponto. Vai tá aprendendo sem perder ponto. Todas as situações que eu vou colocar para vocês aqui, né, são situações reais de redação. O aluno teve que aprender perdendo ponto. E a ideia é você aprender, né, a partir do erro dos outros. Ok? Vamos lá, letra D. Ante-u e ante-a. Sem preposição ou crase. Sucumbiu ante o perigo e não ante ao perigo. Certo? Não é ante ao, não. Tá? Ok? Quando usar ante-u, ante-a, não tem preposição nem crase. Na sequência, apelar para. Isso aqui é interessante. Tá? O certo é apelar para e não apelar a. Não apelar a. Ele apelou ao juiz? Não. Certo? Ele apelou para o juiz. Por exemplo, agricultores apelam para o governo. Pais apelam para o secretário contra a escola. Não sabiam para quem apelar. Tá? Apelar para. Ok? Não existe apelar a nesse sentido aqui. Se a estrutura da frase exige outro para, use então recorrer, para não ficar uma repetição desnecessária, né? Em vez de apelar. Eu preciso adequar a frase a uma melhor comunicação. Por exemplo, a propaganda recorre ao nu masculino para atrair o público feminino. Poderia ser recorre para o nu masculino para atrair? Poderia, né? Mas ficar dois para. Né? A gente tem aí uma repetição desnecessária. Quanto mais eu puder trabalhar as palavras de modo que não haja repetição desnecessária, melhor. Ok? Então, se a frase já tem um para, eu tiro o recorrer, o apelar e uso recorrer. Ok? Que mais? Existe ainda a forma apelar de, que é interpor recurso. Enquanto couber recurso, você vai interpor, né? O advogado apelou da sentença. Pronto. Não apelou para a sentença, né? Quer dizer que ele interpôs recurso, que ele vai, digamos, condenar o seu cliente em primeira instância, ele vai para a segunda instância, condenado em segunda instância, vai até a terceira instância para ver se resolve aí o problema, né? Letra F, após mais particípio. Aqui é a preposição após.
tá? Preposição após. Se você tem a preposição após, aí depois tem particípio. O que acontece, ó? Com particípio, use depois de e nunca após. Professor, tá aí que eu não sabia disso? Pronto, agora tá sabendo, tá? Ok? Quando você tem após, depois um particípio, você não usa após, usa depois de. Por exemplo, depois de realizado o trabalho, ó, depois de realizado o trabalho e não após realizado o trabalho. Depois de promulgada a lei e não após promulgada a lei. Tá? Fica a dica aí. Certo? Isso aqui é muito interessante. Cargos e ocupantes do cargo. Tá? Tem muitos alunos que não sabem se é presidente com P maiúsculo ou P minúsculo. Governador com G maiúsculo ou G minúsculo. Tá? Então acabou o problema hoje, agora. Olha só, fica atento aí. Cargos e ocupantes do cargo. Número 1. A instituição que alguém representa tem inicial maiúscula. A instituição. Por exemplo, ó, a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, Secretaria do Planejamento, Procuradoria Geral da República, ó, Vice-Presidência da República, ok? Por que está com letra maiúscula? Porque se trata da instituição, ok? Número 2. O ocupante do cargo, no entanto, é indicado com inicial maiúscula. A instituição é com letra maiúscula. O ocupante do cargo com letra minúscula. Inicial minúscula, né? Ó, Presidente da República, Ministro da Fazenda, o Secretário do Planejamento, o Procurador-Geral da República, o Vice-Presidente da República, o diretor da faculdade. Observe, ó, que Vice-Presidência da República é a instituição. Todas as iniciais maiúsculas. Vice-Presidente da República, só a palavra República com inicial maiúscula, porque se trata da instituição. Ok? Isso aqui é muito importante. O pessoal erra muito em prova. Prova da ESA, por exemplo. Cada erro gramatical tira 0,2. De 10 é muita coisa. Então, que a gente puder segurar os nossos pontos, melhor. Às vezes eu corrijo redação em mentoria em que o aluno tira 4,8. Qual era o mínimo para entrar? 5. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente vai segurar os nossos pontos, tá bom? Não deixar o corretor levá-los. Contendo. Ó, errado usar contendo no lugar de com. Tá? Se era para ser a preposição com, eu não posso usar contendo. Por exemplo, documentos com dados incorretos e não contendo dados incorretos. Reportagens com informações tendenciosas e contraditórias e não contendo, ok? Se a ideia é de com, eu não uso contendo, certo? E enquanto que, estamos quase finalizando aí, enquanto que, você não vai usar, certo? Você vai usar somente enquanto. Enquanto o que é coloquial, certo? Ó, isso aqui é coloquial. Os atacantes treinavam chutes a gol enquanto os defensores se preparavam fisicamente. Então, se você costumava usar enquanto o que, já tire isso aí da sua redação, tá bom? E aí, meninos e meninas, eu coloquei para vocês aqui, ó, planejamento da argumentação, tá? Vou pedir para vocês olharem com calma. E também coloquei um quarto tópico no material, que é sobre critério de avaliação, tanto da prova da ESA quanto da prova da SpaceX. Isso é importante porque quando você vai fazer uma redação sabendo os critérios utilizados para a cobrança, você faz com muito mais segurança. E também para quê? Para quando você for revisar a prova, saber o que revisar. Tá? Eu fiz a minha redação, tem 25 linhas. Vou revisar. Revisar o quê? Revisar com base em quê? Tá? Com base nos critérios, principalmente da ESA e da SpaceX. Tá bom? Estamos acabando, né? Já são 16 horas, é o nosso horário aqui basicamente limite, tá? Obrigado pela companhia de vocês, pela presença de vocês, tá certo? Tô acompanhando aqui, ó, no chat, tá bom? Baixa o material que eu acho que ainda dá tempo, tá bom? Próxima semana tem mentoria de redação, tá?
Espero que façam a redação, mandem e aproveitem esse momento tão especial que o Alfacom prepara para vocês, tá? Tenham um bom restante de domingo, uma semana maravilhosa aí de muito estudo, muita saúde, muita paz no coração, em nome de Jesus, viu? Amém? Amém. Tchau, tchau, viu? Selva, sentido? Até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Os nossos monitores, forte abraço, viu? Obrigado pelo suporte de vocês, suporte tão importante. Valeu, turminha boa. Tchau, tchau.